primeiramente, gente, queria dizer a vocês, dar os parabéns a vocês, ok? Em pleno feriado, quinta-feira, vocês aqui estudando e acredite, poucas pessoas estão dispostas a fazer isso, né? A fazerem isso, a abdicar a mão de um feriado e estar aqui se dedicando aos estudos. Tranquilo? Então, hoje vamos falar um pouquinho da dinâmica da litosfera, e depois a gente vai falar um pouco sobre os agentes, a gente fala um pouquinho da teoria da deriva continental, a gente vai falar um pouquinho dos agentes endógenos, que são os formadores de relevo, e aí, no finalzinho, a gente vai responder 3 questões aqui, para a gente fixar o conteúdo. Beleza? Então, bora lá. Dinâmica da litosfera. Helminhas, vem cá, Helminhas. Por favor, fale um pouquinho aí dessa dinâmica da litosfera. Qual a importância dela aí para a gente? O que você acha que a gente tem que saber? Gente, a Terra tem 3 sistemas importantes, que esses 3 sistemas juntos formam um que é o mega importante. Temos a litosfera, temos a atmosfera e temos a hidrosfera. A litosfera corresponde à parte sólida do nosso planeta. A atmosfera, a parte gasosa, e a hidrosfera, a parte líquida. Se a gente observar, ó, sólido, líquido e gasoso. As 3 fases, ok? Físicas, ok? Sólido, líquido e gasoso. As 3 fases físicas. E essas 3 fases juntas, ok? Essa interseção dessas 3 fases vai formar o que a gente chama de biosfera, que é a esfera o quê? Da vida, ok? A esfera da vida. Então, o sólido, o líquido e o gasoso, os 3 juntos, irão formar a nossa biosfera. E que interessante, a litosfera, iremos trabalhar a parte de relevo, né? A forma de relevo, a estrutura geológica, as rochas. A atmosfera, iremos trabalhar a questão de clima, ok? Clima. Estava vindo analisando as provas da CESP, de concurso para militar. A CESP traz muitas questões de clima, né? Questões climáticas, do clima do Brasil, qual região é. A questão da hidrosfera, né? A questão da hidrografia, a questão da água, beleza? Bacias hidrográficas. As nossas provas regionais gostam muito de trazer as bacias hidrográficas, principalmente o Rio São Francisco, porque o Rio São Francisco é sempre atrelado com a questão das usinas hidrelétricas, ok? Que é a nossa principal fonte de energia elétrica, são as usinas o quê? Hidrelétricas. E junto a essas 3, a gente vai trabalhar a biosfera, os biomas, ok? Que tanto também cai nas nossas provas, que a questão da natureza, a questão ambiental, que vem um cunho muito forte. Então, bora lá. Dinâmica da litosfera. Primeiro, gente, a estrutura interna da Terra é como se fosse um ovo cozido, ok? A galera que é fitness aí, que gosta de comer ovo cozido, quando você for abrir um ovo agora, olhar o ovo cozido, vocês vão imaginar a estrutura interna do nosso planeta Terra. Vamos imaginar que a casca do ovo vai ser a nossa crosta, ok? A parte sólida. A parte branca do ovo vai ser o nosso manto. E aquela parte amarelinha do ovo vai ser o nosso núcleo. Então, a Terra está configurada dessa forma. A crosta, o manto e o núcleo, ok? A casca, a crosta, a parte branca, o manto, e a parte amarelinha, o núcleo. Crosta, manto e núcleo. Algo importante. Quando a gente vai comer um ovo cozido, a gente tem que descascar ele primeiro, né? Então, a galera, não, realmente, eu sou macho, eu como ovo com casca e tudo. É com vocês, não. Eu tenho que descascar o ovo sem sal, que sal faz mal, ok? Você descasca o ovo. Quando você vai quebrar o ovo para descascar, a casca, ela vai o quê? Ter rachaduras. Vai quebrar. Vamos imaginar que essa casca do ovo, ok, quebrada, seja as nossas queridas placas tectônicas. Ah, Helmas. Então, a nossa litosfera, a nossa crosta, é formada por placas tectônicas, isso, que são blocos rochosos, ok? Placas tectônicas, imensos blocos rochosos que formam o quê? A crosta terrestre. Então, a gente vai falar um pouquinho a característica de cada, cada camada aqui, cada estrutura da Terra. A gente vai falar um pouquinho da crosta, um pouquinho do manto e um pouquinho o quê? Do núcleo. Gente, vale dizer o seguinte, que a espécie humana, ok? Nós, os grandes cientistas, a gente não conhece profundamente ainda o interior da Terra.
O que a gente tem é mais deduções científicas, ok? Deduções científicas. Então, a gente tem que saber algumas coisas básicas realmente, porque nem os cientistas conhecem a estrutura interna do planeta perfeitamente. Ah, Helmas, aquele filme que eu assisti, Viagem ao Centro da Terra, ali é um filme, gente. Ali é um filme. É improvável, é impossível a espécie humana chegar aqui nesse núcleo aqui, ó. Aqui as temperaturas chegam a 6.000 graus Celsius. Tem lugares que chega até 8.000 graus Celsius. Então, é algo... nem posso imaginar uma espécie humana chegar aqui. A tecnologia que temos não permite esse feito ainda. Então, basicamente, a crosta-litosfera é a camada, né, formada por rochas relativamente mais leves, né, a parte sólida. E dentro dessa crosta, a gente vai ter a crosta oceânica e a crosta continental. Sendo que a crosta continental, né, onde estão os continentes, ela tem uma espessura maior, varia a espessura, né, de 20 a 70 quilômetros. Já a crosta oceânica, você vai ter uma espessura menor, apesar da crosta oceânica ser mais densa. Por que mais densa, realmente? Os minerais, né, os elementos que compõem a crosta oceânica são minerais mais densos, mais pesados. Então, a crosta oceânica, mesmo tendo a espessura menor, você vai ter um material mais denso aí. A crosta continental, a gente chama um pouquinho de sial, né, que é formado predominantemente por silicato de alumínio, né, e a crosta oceânica, a gente chama de cima, né, silicato de magnésio. Ok? Então, só para lembrar que é dividido em crosta continental e crosta oceânica. Então, a parte que cobre os oceanos, crosta oceânica. A parte, então, os continentes, que a gente fala um pouquinho da Pangeia daqui a pouco, a crosta continental. Então, você tem a crosta, a parte sólida, formada por placas tectônicas. Depois da crosta litosfera, temos a questão do manto, ok? O manto é a camada intermediária. Camada intermediária, ou seja, o que é intermediária, que você vai ter aqui, rapidinho, gente, só um minutinho aqui, rapidinho. Perdão, gente, meu sobrinho estava subindo aqui, é só para avisar que estava vendo, desculpa, ok? Então é o seguinte, o manto vai ser a camada intermediária, ou seja, entre o núcleo e a crosta. Entre o núcleo e a crosta, vamos ter o quê? O manto. Esse manto, gente, ele é importante para a gente aqui, pois vai ter dois fenômenos importantes aqui dentro do manto. A questão do seu material, que é a questão do magma, e a questão do movimento de convecção, ok? Bora lá. A questão do magma, que tem lá no manto, e a questão do movimento de convecção, que daqui a pouco eu vou falar a vocês como é que acontece esse movimento de convecção, que é responsável pelo movimento das placas tectônicas. É importante falar do magma, porque o magma, gente, é essa substância pastosa, né, como se fosse uma vitamina de banana, né? É responsável pela formação das primeiras rochas. A gente vai ver que as primeiras rochas a serem formadas são chamadas rochas magmáticas, também chamadas o quê? Ígneas. Então, o magma é importante, a questão da formação das rochas, e também esse magma é importante no processo de vulcanismo, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um agente endógeno de formação do relevo. Toda vez que o magma está lá no manto, ele sobe e chega à superfície, gente, eu chamo esse fenômeno de vulcanismo. Ah, Helminhas, então vulcanismo é todo magma que chega à superfície, chama o nome de lava, é vulcanismo, isso. Toda atividade, quando envolve o magma subindo até a superfície, vamos chamar o quê? De vulcanismo, Só voltando aqui rapidinho, que o movimento de convecção, mais uma vez falando, vou falar para você daqui a pouco aqui em uma imagem, eles vão ser responsáveis tanto pelo movimento das placas tectônicas, que esse movimento de placas tectônicas vai ocasionar também a questão de erupções vulcânicas aqui, ok? Então, bora lá, só conhecendo um pouquinho. E o núcleo aqui, né, da Terra, ele é formado, na verdade, vou até mudar aqui esse termo, ok? É formado, vou botar assim, ó, provavelmente por níquel e ferro, ok? Porque nos livros estão assim, é formado provavelmente por níquel e ferro.
pois a espécie humana não chegou lá ainda, né, no interior do núcleo da Terra. E o que acontece? Algo interessante. Sim, realmente. Se você está falando assim, como é que os cientistas eles têm essa ideia provável de níquel e ferro? Pois o material da lava, né, do magma que chega, vai até os laboratórios, eles fazem análise e têm essas deduções que provavelmente lá no núcleo da Terra é formado por níquel e ferro, que chama de nífer, onde esse núcleo ele é dividido em duas partes, ok? O núcleo externo e o núcleo que interno. Agora, o interessante, gente, que o núcleo interno, desculpa, é sólido e o núcleo externo é líquido. Mas algo interessante, Helminhas, se a Terra se aqueceu, né, de fora para dentro, ok, né, a questão da solidificação da terraformação da Terra, por que o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é líquido? Deveria ser o contrário, aqui ser sólido e aqui ser líquido. O que acontece, gente? O núcleo interno ele vai ser sólido porque a questão da gravidade da Terra vai fazer com que os materiais mais pesados, né, como o ferro, se aproximem um do outro, se aglutinem e o que? Solidifique. Realmente, então a questão da gravidade está puxando a pressão também, ó, dos materiais mais pesados, a pressão vem, ó, fazendo com que esse núcleo que interno seja o que? Sólido. Então é importante ressaltar isso. O núcleo interno é sólido e o núcleo externo é o que? Líquido. É líquido, é líquido. Bora lá? Crosta, manto e núcleo. Essa é a estrutura interna do planeta Terra. Beleza? Gente, dê uma alegria aí, um ok no chat aí. Está tudo tranquilo, por favor? Vocês ficam quietinhos, eu fico com medo. Por favor. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, beleza. Ok? Tudo bem, prof. Tranquilo, valeu, tranquilo. Beleza, gente. É bom esse retorno aí. Então, tô seguindo. Bora lá. Gente, a teoria da deriva continental. Ok? Eu gosto muito desse assunto, né? Eu gosto, e a Consultec também gosta muito desse assunto da deriva continental, que é o seguinte, a deriva continental, ela foi proposta por Alfred Wegener em 1910, ok? Em 1910. A teoria da deriva continental proposta em 1910 por Alfred Wegener. Mas o que é que ele falou? O que ele afirmava? Ele diz o seguinte, ele fala o seguinte, olha, para mim, num passado geológico, gente, quando eu falar toda vez de teoria da deriva continental, quando eu falar de formação de relevo, formações de rochas, você tem que colocar coisa na cabeça de vocês. Esses eventos aconteceram antes da espécie humana estar aqui no planeta Terra. Somos as espécies mais jovens, ok? Mais jovens do planeta Terra somos nós. Então é o seguinte, sim, minhas, fala um pouquinho aí. Então, ele falava o seguinte, ele falou, olha, para mim, em tempo geológico, era uma suruba. Poxa, que é isso? Uma suruba era todo mundo conectado, todo mundo dentro de todo mundo. Era uma suruba. Os continentes, todo mundo estava conectado um com o outro. Esse continente conectado com o outro, eu vou chamar de Pangeia, galera. Galera, como é que pode, rapaz? Como é que pode Pangeia? Ele falou sim, se você observar, a costa leste, né, da América do Sul, a costa oriental da América do Sul, se encaixa aqui perfeitamente com a costa oeste, com a costa ocidental da África. Rapaz, você é maluco. Você é maluco. Ele sim, no passado, era o quê? Tudo conectado. Era uma Pangeia, tudo lindo, ó, conectado. Primeira coisa, vocês têm que ter argumento, né, para provar algo. Você fala assim, meu irmão, gente, eu já namorei com Cléo Pires. Você fala assim, mas você está mentindo. Fala, não, gente, eu já namorei com Cléo Pires. Se eu chegar assim, não, aqui é uma foto, aqui, tal viagem a gente fez, eu tenho que provar, porque de boca é o quê? De boca é o quê? Fofoca. Valeu, João, muito obrigado. Ó, João dizendo, eu boto fé. Obrigado, Mourinho. Então, ó, que de boca é o quê? Fofoca. Então, Alfred começou a ter que ter argumentos para provar, ok? Para provar, ó, que ele estava falando a verdade.
Então, primeiro, ó, bora lá. O que seria essa Pangeia? Depois eu vou colocar os argumentos. O que seria essa Pangeia? Olha os continentes como eram, gente. Tudo agarradinho. Ó, ó, uma suruba nítida. Ó. A Euroásia, a África, a América do Sul, a América do Norte, a Índia. A Índia, gente, é uma placa sozinha, ok? É uma placa continental ali sozinha. A Antártida, a Austrália, tudo conectado, tudo ó, agarradinho. E com o passar do tempo, esses continentes começaram a se separarem, né? Se separarem. Então, Alfred vai colocar argumentos, vai dizer o seguinte, ó, que a Pangeia era assim, ok? A evolução dos continentes, e começou a se fragmentar em pedaços menores, ó, começou aqui, ó, começou a se fragmentar em pedaços menores, até chegar ao que conhecemos hoje, nos 6 continentes, não é isso? América, África, Europa, ok? Europa, Ásia, Antártida e Oceania. Apesar que a África, Europa e Ásia, gente, é um bloco continental sozinho, viu? A gente chama de Euro-Afroasiático, esse bloco sozinho, no continente, ok? Então, geograficamente, geologicamente, África, Europa e Ásia é um continente só, geograficamente, geologicamente falando. Mas quando a gente fala questão histórica e cultural, são o quê? Separados, né? A Europa tem outra cultura, a África outra cultura e a Ásia outra cultura. Então é o seguinte, então começou a se separar as posições que temos hoje dos continentes. Sim, Helmas, quais foram os argumentos que esse carinha falou? Ele vai utilizar 3 argumentos, ok? Argumentos morfológicos, os argumentos geológicos, os argumentos paleontológicos, ó, morfológicos, geológicos e paleontológicos. Ele vai utilizar esses argumentos para provar em 1910 que éramos somente um só continente. Primeiro, vamos analisar, gente, o primeiro argumento dele, o argumento morfológico, ok? Morfologia, gente, tem a ver com forma. Morfologia tem a ver com forma. Bora lá. Deixa eu passar aqui, pronto. Quando você coloca os continentes assim, gente, observem que é quase que um encaixe quase que perfeito dos continentes. Olha que coisa interessante. Wagner constatou que os continentes apresentam formas complementares, permitindo um encaixe quase que perfeito. Ok? Quase que perfeito. Observe, ó, África do Sul e a nossa querida África. Gente, para vocês terem noção, eu vou falar para você no próximo, mas que ia ficar coçando, né, a língua. A questão... Não, daqui a pouco eu falo com você. Daqui a pouco eu falo. Eu vou falar logo. Um exemplo. A cidade alta e a cidade baixa de Salvador, ela foi ocasionada, a sua gênese, quando o Brasil, a África, né, e a América se separaram. Quando começou a separar África e Brasil, uma parte do bloco desceu e aquela parte que subiu. Ali o movimento de epirogênese. Daqui a pouco eu falo para vocês que são epirogênese, o movimento que é vertical. Uma parte subiu e a outra desceu. Não é à toa que temos falhas, ok? A falha de Maragogipe e a falha de Salvador. Esse movimento, essa ruptura da África com a América, tem uma falha aqui nossa, gente. Por isso que acontece terremotos, ok? De pequena intensidade aqui para a gente. Então, esse afastamento da África e da América do Sul, que aconteceu a cidade alta e a cidade baixa de Salvador. Então, um encaixe quase que perfeito entre os continentes. O argumento que morfológico, a morfologia. Depois ele falou a questão das rochas, ok? Depois vamos falar das rochas, né? Fala, Gabi, pode falar, Gabriela. Gabriela? Isso. Pronto, tem sim, Gabi, tem sim. Daqui a pouco eu vou falar para você um pouquinho o terremoto que tem, ok? Daqui a pouco eu vou falar aqui para você. Aguarde um pouquinho aí. Tem terremoto, sim. Tem terremoto no Brasil. Tem vários tipos de terremotos no Brasil. A gente vai falar o terremoto ocasionado por tectônica, por placa. Ainda tem terremotos ocasionados por barragens,
ok? E por mineração também, É. ok? Tranquilo? Beleza? A gente vai falar daqui a pouco. Então, é o seguinte, ele verificou o seguinte, ele encontrou rochas, o que é argumento geológico? Questão de rochas, né? Temos 3 tipos de rochas, magmáticas, metamórficas e sedimentares. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas ainda. Então, ele encontrou rochas semelhantes, ok? Nos continentes. Tanto na África do Sul como na América, as rochas eram semelhantes. Ele falou assim, olha, não é possível que essa rocha flutuou do Oceano Atlântico e perpassou outro continente. Então, em algum dado momento, ok? Esses continentes estavam o quê? Agarradinhos, grudados, ok? Para essa rocha, justificar essas rochas semelhantes, tanto aqui no Brasil, quanto lá na questão da nossa querida Mãe África. Então, ele achou rochas semelhantes, no argumento que geológico para comprovar ainda o que? A Pangeia. Depois, ele fez o argumento paleontológico ou paleoclimático. Como esse argumento, realmente, observe a questão dos fósseis. Gente, deixa eu ver aqui o PowerPoint, porque acho que está do feriado e está lentinho um pouquinho, deixa eu ver aqui. Está processando aqui rapidinho. Então, qual foi o argumento paleontológico ou paleoclimático? Gente, ele encontrou fósseis semelhantes em diversos continentes. Imagine, ó, ele achou esse fóssil daqui, ok? Tanto de que é fóssil, restos de animais e vegetais do passado, principalmente em rochas sedimentares, né, que são restos. Imagina, ele encontrou esse réptil aqui, fóssil desse réptil, tanto na América do Sul quanto na África. Será que esse réptil aqui ia atravessar o Oceano Atlântico? Ele encontrou essa planta aqui, o fóssil dessa planta, tanto na Antártida, quanto na Austrália, né, que é a Oceania, né, quanto na Austrália, quanto na África, quanto na América do Sul. Então, não é possível que uma plantinha dessa ia sair flutuando o quê? Pelo oceano e chegar e espalhar pelos continentes. Então, a teoria da deriva continental de Alfred afirma o seguinte, que em um passado geológico, os continentes eram todos o quê? Um só, tudo agarradinho, tudo que é uma suruba. Ok? Com o passar do tempo, esses continentes foram se separando, dando o formato atual. Quais os argumentos que ele utilizou? Argumentos morfológicos, os argumentos geológicos e os argumentos o quê? Paleontológicos. Paleontológicos está ligado, atrelado à questão de fósseis de animais, de restos de animais. Ok? Pronto. Então, Helminhas, ele falou pronto, a teoria da deriva continental, mas como é que se movimentou essas placas? A gente vai ter a chamada tectônica de placas. O que é tectônica de placas? A questão do movimento das placas, o que? Tectônicas. Rapidinho, pronto. Gente, até aqui, a teoria da deriva continental está tranquilo? Ok? Os argumentos morfológicos, ok? Morfológicos, valeu. Geológicos e paleontológicos, tranquilo? Tá tudo filé, pronto. Belezinha. Então, como é que se movimentou? Vamos ver o seguinte. Venha. Passa a PowerPoint. Rapidinho, tá lentinho aqui, tá no filé. O seguinte, né? Eu chamo as placas tectônicas, gente, elas se movimentam, ok? Na litosfera se movimenta. Como eu disse a vocês, através do que? Das correntes de convecções, ok? O tectonismo, as placas se movimentam. Beleza? Sim, realmente. Como é que essas placas tectônicas, essa litosfera se movimenta em velocidades pequenas? Por que isso acontece? Porque engloba como é que essas placas elas irão se movimentar. Então, é o seguinte, é uma dança, gente, é uma dança. Então, aqui tem a litosfera e tem a estenosfera. Como é que vai se movimentar? Vamos dizer que eu chamo Jackson. Isso, o clima, a questão do clima, paleoclima, a questão climática, do clima que está atrelado à paleontologia. Porque quando você vai estudar uma rocha, você consegue datar, através dos fósseis, como era o clima daquele lugar. Então, a gente chama a questão de paleoclima, a questão do argumento paleontológico, está atrelado. Se ligou? Então, paleontologia com paleoclima está atrelado. Quando você estuda uma rocha, você pega uma rocha de um lugar,
cada camada daquela rocha no laboratório, cada camada daquela rocha, que ele vê cada lista daquela rocha, vai ser um evento de clima. Ele vê se o clima era seco, se era úmido, se era coberto de gelo ou não. Então, a paleontologia ali, a questão paleontológica ligada à questão da paleoclima também. Então, os argumentos ali estão juntos. Belezinha? Tranquilo? Então, é o seguinte, Helminhas, aqui são as placas tectônicas, né? Os blocos rochosos, as principais placas tectônicas mundiais. As principais placas, né? Tectônicas. Agora, como é que a placa tectônica ela se movimenta? Então, é o seguinte, vamos dizer o seguinte, eu chamo Jackson, né? Jackson mesmo, seu nome? Cadê? Jackson, que falou tudo, Jackson, né? Jackson. Esse mesmo? Jackson. Esse mesmo, Jackson. Tá certo seu nome mesmo? Jackson. Tá ou não tá? Tá? Jackson. Fala assim, Jackson, amor, vem aqui. Eu chamo o Jackson para vir aqui em casa, né? Conhecer minha casa de Helminhas, né? Bater um clima entre nós dois. Chamo ele para vir aqui em casa e ofereço um cafezinho para ele, ok? Você gosta de café? Gosta de café, meu lindo? Gosta de café? Ele tá tímido, gente. Pronto, café, pronto. Gosta de café, pronto. Eu faço um café para ele. Observe quando você coloca uma panela com água. Gente, rapaz, o que é isso? Você vem aqui conhecer a casa do prof, tomar um café, conversar, que não pode fazer amizade, não é? O que é isso? Você não gosta de fazer amizade, não é? Então, eu coloco a panela de fogo. Ah, pronto, amizade, tá vendo? Amizade, meu lindo. Ele é tímido, deixa ele, Davi. Eu coloco a panela com água, ok? No fogo. E começa, se você observar, a água começa a ondular no fogo. Ô, Helminhas, por que essa água começa a ondular? A boca do fogão, gente, começa a liberar energia. Ó, liberar energia. Libera energia, fazendo que no interior da panela começa a surgir um círculo que eu chamo de corrente de convecção dentro da panela. A mesma situação. Professor, deu uma travada. Pô, travou aqui também pra mim, velho. Travou aqui pra mim. Deve ter sido internet. Professor? Pode ter sido a internet dele, pessoal. Aguarda um pouquinho. E aí, minha galerinha? Tô indo? Voltei? E Ele aí? voltou aqui. Pronto. Valeu. Tô aqui. Desculpa aí, viu? Perdão. Pronto. Tô apresentando aí novamente. Perdão. Desculpa, então bora lá. Então, eu tava no cafezinho com Jack, ok? Bora lá, voltou, pronto. Ok, tava no cafezinho com ele. Bora lá. Então, é o seguinte. Então, começa essa corrente de convecção, gente, a surgir nesse manto
que faz o quê? As placas tectônicas o que se movimentarem. Então, as placas tectônicas se movimentam através das placas de convecção, ok? Das correntes de convecção que está dentro do manto, ok? Dentro do manto. Então, quem faz as placas se movimentarem? As correntes de convecção dentro do manto. Então, essas placas, elas têm limites, ok? Limites. Eu tenho 3 limites: divergentes, convergentes e transformantes. Eu vou pedir agora, por favor, vou parar de apresentar aqui um pouquinho, e que vocês olhem aqui no quadro aqui rapidinho. Ok? Rapidinho, deixa eu ver o chat. Pronto. Ok? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, meu estúdio aqui rapidinho. Meu estúdio aqui é raiz, gente. Meu estúdio aqui é raiz. Não tem suporte. Meu estúdio aqui eu coloco um banco aqui. Coloco um banco. Cadê? Pronto. E a câmera aí tá tranquilo? Deixa eu ver. Ativar a câmera. Pronto. Tá dando para ver o quadro de vocês aí, bonitinho? Fixa aí a câmera. Tá quadro todo. Positivo, positivo. Pronto. Ok, tá massa. Tá massa. Tá tudo aqui, né? Tudo aqui? Pronto lá. Então é o seguinte. Tá. Pronto. Eu amo quadro, gente. Eu uso o PowerPoint assim, mas o meu quadro aqui, eu gosto muito do meu quadro. Então é o seguinte. Vem cá comigo. Limites das placas tectônicas. Existem, gente, 3 limites de placas tectônicas. Vem cá comigo. Existe o limite convergente, divergente e transformante, ok? Esses limites, né, tanto convergente, divergente e transformante, eles fazem parte do movimento de orogênese, ok? Orogênese, a gente acabou de falar um pouquinho, é o movimento, todo o movimento horizontal da placa. Ó, quando a placa se movimenta na horizontal, eu iria chamar de orogênese. Quando a placa se movimenta, ó, na vertical, eu iria chamar de epirogênese. Então, o movimento é orogênese e epirogênese. Os limites, o que é limite? O contato. Lembra? Tem limite é município, vou comer água hoje, ok? Tem limite é município, então o limite é o contato. Então, o contato das placas, eu vou ter 3 contatos, 3 limites: o convergente, o divergente e o transformante. Se ligue. O movimento convergente da placa, há um choque, ó, entre as placas. Estão convergindo a ideia. Estão convergindo a ideia. Chocando. Há um choque. O divergente, há uma separação. Ó, estão divergindo. Um para lá, outra vem para cá. Ó, separação das placas. E o transformante não vai nem convergir, nem divergir. Ele vai o que? Aquele movimento na lateral. Na lateral. Que movimento horizontal da placa. Um forrozinho, a rocha. Se ligue. O movimento convergente, eu posso chamar esse movimento de convergente também de movimento destrutivo. Destrutivo. Oxente, realmente. Por que eu chamo esse movimento convergente de destrutivo? Por quê? Por que destrutivo? Se ligue. Quando ocorre um movimento convergente, uma placa se choca com a outra. Só que tem o seguinte, aqui é a crosta, ok, a litosfera, e aqui embaixo é o que? O manto. Quando há um choque, convergência, o que acontece? Uma placa, parte da placa, vai entrar, vai entrar no manto. E quando ela entra no manto, ok, entra no manto, ocorre uma destruição da placa tectônica, ó, da placa o quê? Tectônica, ó. Então, o movimento convergente eu chamo também de movimento destrutivo. Por que destrutivo? Por que destrutivo? Porque parte da placa
mergulha sobre o manto, ocorrendo aqui uma destruição parcial dela. Mas lembre que isso aqui é tempo geológico, milhões de anos para acontecer. De contrapartida, gente, uma placa mergulha, que a gente falou um movimento de subducção, mergulha e a outra sobe. Quando ocorre essa subida da placa, no movimento de convergência, vai formar o que a gente chama de dobramentos modernos. Ou seja, vai formar as nossas montanhas. Vai formar montanhas no limite o quê? Convergente. No limite o quê? Destrutivo. No limite o quê? Destrutivo. Dica, ó, se ligue. Tanto o movimento convergente, quanto o movimento divergente como transformante, todos esses três limites, eles irão causar abalo sísmico, viu, gente? Abalo sísmico é o tremor de terra, ok? Lógico que no movimento convergente você vai ter um abalo sísmico com maior intensidade, mas todos os limites, eles ocasionam, propiciam, sim, abalo sísmico. Vem cá comigo. Se ligue. Montanhas, ok? Movimento que convergente vai formar o que? As montanhas. E também essas montanhas, eu posso chamar essas montanhas de dobramentos modernos, ok? Essas montanhas, eu também posso chamar ela de dobramentos modernos. Por que modernos? Algo novo, está crescendo, ó. Dobramentos modernos. A gente vai ter sobre ela, daqui a pouco falar sobre ele. Dobramentos modernos. Se ligue. As montanhas são formadas nos limites das placas. No Brasil tem montanha, gente? Chapada Diamantina. Tem montanha, gente? Tem montanhas no Brasil? Chapada Diamantina? Não, Chapada? Hein? Tem ou não tem montanha no Brasil? Não, professor. Isso, muito bem. 8 mil No metros. Brasil não tem montanhas, ok? No Brasil não tem montanhas. Por quê? No Brasil não tem montanhas. Se ligue. Ó, o Brasil, ele está no centro de uma placa tectônica. Ó, o nosso Brasil, lindão. Está no centro de uma placa tectônica. As montanhas, elas são formadas nos limites, nos contatos. Professor, e a Chapada Diamantina? Ali são planaltos. Professor, lá no Cristo de Redentor, planaltos. No Brasil não existe. Professor, Oi. qual é o nome dessa placa tectônica? Pronto. A placa que o Brasil está é a placa sul-americana e a placa de cá, a outra, é a placa de Násica, que é uma placa oceânica. Ok? O nome que o Brasil tem é a placa sul-americana. E aqui é a placa de Násica. Belezinha? Então é o seguinte, no Brasil não existe montanha. Gente, vocês, e saber isso na prova de vocês, já é um diferencial. Porque a galera que não estuda, não faz o rumo à aprovação, a galera que não faz o rumo à aprovação, chega lá, ó, o Brasil marca. Outra coisa, no Brasil tem terremotos? Existe terremotos no Brasil. Agora só que com pequeno que intensidade. Se ligue. Esse terremoto aqui, ó, que associado à placa, associado ao tectonismo da placa, vamos dizer que acontece aqui o choque aqui, hipocentro, a energia é propagada e sai aqui. Tá vendo? Saiu aqui. São João, forró, ó. Não consegue ver minha tela, não? Não estou conseguindo ver minha tela, não, gente? Tenta selecionar. Tenta selecionar. Tá de boa para mim aqui. Acho que você tem que selecionar a minha tela que eu estou apresentando. A minha, você seleciona e fixa nela. Eu acho que tem que fazer isso. E aí, K3, conseguiu ver? Pronto, isso aí, pronto. Pronto. Valeu. Então é o seguinte, o que acontece? É o forró. Ó, o forrozinho, 2 para lá, 2 para cá, pronto. O que acontece, ó? Quando você está perto da fogueira, gente, tá quente ou frio perto da fogueira? Tá perto ou frio? Quente. Ó, tá quente ou frio? Quente, não é isso?
Tá quente, não é isso? Quando você se afasta da fogueira, fica quente ou frio? Fica frio. Pronto. Frio. Me aproximo da fogueira, quente. Me afasto, fica frio. Próximo do pau em brasa, quente. Me afasto do pau em brasa, lá ele fica o quê? Frio. É o que acontece aqui. O Brasil está distante da origem do terremoto. Então, quando a energia é propagada para o Brasil, quando propaga a energia, essa energia chega com pequeno quê? Intensidade. Com pequena intensidade. Ou seja, a gente não sente o tremor aqui com tanta intensidade como os países que estão o quê? Nos limites da placa, do choque convergente, como o Chile, okay? O Equador, ali, aquela região da Cordilheira dos Andes. Beleza? Então, no Brasil tem terremotos? Sim, existe terremotos no Brasil, mas de pequeno intensidade. De pequena intensidade. Oi, papá. Meu professor de geografia, ele ensinou que não tinha, né? Que apenas tinha abalo sísmico. Não, o que acontece? É o seguinte, o que acontece? O que são abalos sísmicos? São tremores de terra. No continente, esses abalos sísmicos chamamos de terremoto. No oceano, esses abalos sísmicos chamamos de maremoto. No Brasil, existem 3 tipos de abalos sísmicos. Um ligado com a tectônica, porque está distante. O outro ligado com os falhamentos que temos aqui no nosso território. Exemplo, aconteceu no nosso recôncavo baiano um terremoto recentemente. Pois quando o Brasil se separou da África, né, teve falhas aqui na nossa placa. Porque quando se separou, mesmo bloco rochoso único, vai ter o quê? Falhamento dentro do bloco. Então, quando esse bloco se movimenta, tem acomodações rochosas e propaga energia. E temos terremotos que a gente pode chamar de terremotos antrópicos. Como assim antrópicos, Rominhas? Ação antrópica é um exemplo. Você constrói uma barragem, ação antrópica. Quando essa barragem ela parte, o volume que ela vai fazer acontecer vai o quê? Tremor de terra. Tremeu a terra, abalos sísmicos. Ok? Abalos sísmicos. São abalos sísmicos, tremores de terra. Beleza? No Brasil não tem abalo sísmico de grande intensidade, mas existe sim abalo sísmico no Brasil. Então, num continente chamamos de terremoto e no mar, maremoto. E outra coisa, no mar, o tsunami não é um terremoto, viu, gente? O tsunami é a consequência de um abalo sísmico, de um maremoto. Então, o tsunami veio a consequência. Teve o tremor, abalo sísmico, a energia é propagada e o que surge o que é tsunami, é a consequência. Ela não é o que? O maremoto. Ok? Então, convergente, o que? Destrutivo. Isso é destrutivo. O divergente, gente, eu vou chamar esse divergente, de movimento divergente, mas que é construtivo. Como assim, Realminhas, construtivo? Se ligue. Placa africana, da África, placa africana, desenhar a África aqui, placa africana, a África, placa africana, a placa sul-americana, desenhar o Brasil aqui, Olha que coisa interessante. Observe, gente, que ao mesmo tempo que o Brasil está chocando, que a placa sul-americana, que o Brasil está chocando com a placa, ele está se separando o quê? De outra. Isso se chama o quê? Homeostase, isostasia, equilíbrio. Ao mesmo tempo que está chocando com a placa, ele está se separando o quê? De outra. Gente, eu estou arrepiado. A geografia é linda. Agora, Realminhas, por que eu chamo de construtivo? Se ligue. A placa sul-americana, a placa africana. Aqui tem o quê? O oceano o quê? Atlântico. O oceano o quê? Atlântico. Tá vendo? Aqui é o oceano Atlântico. Tá vendo o oceano Atlântico? Aqui é o oceano Atlântico. Ok? Um continente o outro. Oceano Atlântico. Lá no fundo dos oceanos, essa separação da placa africana com a placa sul-americana. Aqui embaixo tem o quê? Magma. Faz com que o magma suba. O magma vai subir, o magma vem subindo. Esse magma vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo.
e com o passar do tempo ele vai solidificando e forma uma nova crosta terrestre. Por isso que eu chamo o quê? Movimento o quê? Construtivo. Pois está o quê? Construindo uma nova crosta terrestre. Aqui a crosta está o quê? Ó, descendo, está sendo destruída. Aqui não, ela vai separar para lá, para cá, e vai o quê? Construindo a nova crosta terrestre. Questão de prova, a galera gosta, ó. E nessa separação da placa africana com a placa sul-americana, lá no fundo do Oceano Atlântico, vai surgir uma dorsal oceânica. Uma dorsal oceânica. Miminhas, o que seria a dorsal oceânica? Gente, dorsal oceânica, pense que é uma montanha, uma imensa cadeia de montanha, mas só que no fundo o quê? Dos oceanos. Uma dorsal oceânica ou mesoceânica, no fundo dos oceanos. Então, essa separação a placa sul-africana com a placa africana, surge o que a gente chama de dorsal mesoatlântica ou dorsal oceânica. Beleza? Então, porque construtivo vai construindo o que? Uma nova crosta terrestre. Já o transformante, gente, é aquele que a gente pode falar assim, ó, aquele arame liso, ok? Ele não vai nem destruir, nem construir. Ele vai o quê? Conservar a crosta. Vai ser um movimento conservativo. Não vai nem destruir, ok, a placa, não vai nem construir uma nova crosta terrestre, nem destruir, ele vai conservar. Temos um exemplo, gente, a falha de San Andrés, nos Estados Unidos, ó. A falha de San Andrés, ó. Falha de Santo André, né? San Andrés. Ok? Nos Estados Unidos, ok? Que é uma falha aqui, ó. Uma sobe, uma vai para o norte e outra vem para o sul. Então, que é um falhamento, um movimento que na horizontal. Movimento que na horizontal. Tem um filme, isso mesmo, tem um filme, aquele filme ali é punk, viu? Rapaz, aquele filme ali que não acredita em Deus, meu Deus do céu, tem até um filme, muito bem, ó. Dica aí de filme aí, gente, dica de filme aí bom para vocês, ó, relaxar um pouquinho no final de semana, assistir esses filmes com essa temática, viu? Com essa temática, muito bom, com essa temática. Então é o seguinte, ó, o limite é convergente, divergente, transformante, vai. Transformante, o limite é convergente, divergente, transformante. O convergente eu chamo de destrutivo. O divergente eu chamo de construtivo. E o transformante é para assim, ó, e o transformante, vai, conserva, só na batedeira, conservativo, ok? Então, pagodão aí de realminha, só conservativo, ok? Gente, na aprovação de vocês lá, o churrasco me chame, viu? Por favor, me chame, viu? Me chame que eu meto dança. Ok, gente? Isso aqui vai estar no PowerPoint de vocês, só para mostrar por que é destrutivo, por que é construtivo, por que é conservativo, ok? Pronto, posso seguir aqui? Posso voltar para o meu PowerPoint? Posso? Travou? Voltou? E aí? Voltou? Tá, filé, aqui, pronto. Vou aqui ajeitar meu estúdio aqui rapidinho. Vou voltar no PowerPoint aqui. Pam. Tá travando só para a Abigail, gente? Só para ela? Mais alguém tá travando aí? Para mim tá bom aqui, Pessoal, aqui, pessoal. Tá, filé. Pronto. Bora lá. Continuar nosso PowerPoint aqui. Deixa eu começar aqui. Pam. Por onde a gente parou. Pronto. Tô apresentando para vocês de novo. Então, ó,
aqui tem essa síntese aqui, gente, ó, essa síntese aqui bonitinha, porque é construtivo, tá vendo? Porque é destrutivo, porque é conservativo. Tem para vocês aí. Quando terminar a aula, eu mando o material para vocês aí, sem falta, viu? Sem falta. Vamos lá. Então, falam sobre isso, gente. Agora vamos falar um pouquinho agora sobre os... Deixa eu ver. Pronto, os agentes endógenos, internos. Os agentes endógenos, internos, foi o que eu acabei de falar com vocês agora aí. A gente divide o relevo em agentes endógenos e agentes exógenos, ok? Endógenos e agentes do que? Exógenos. Se ligue. Os agentes endógenos, internos. Os agentes internos são aqueles processos estruturais que atuam do interior para a superfície da Terra. O que acontece? Eles são os formadores de relevo. Então, quais são os agentes endógenos? São 3. O tectonismo. O tectonismo, gente, tem um termo também bonitinho, que pode chamar de diastrofismo, ok? Que é a mesma coisa de tectonismo. Então, o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. A gente sabe, né, de modo que os dois últimos encontram-se diretamente influenciados pelo primeiro. Então, para ter vulcanismo, tem que ter o tectonismo, né, a fratura da placa, para que o magma que suba, ok? O magma subiu, o vulcanismo, a atividade vulcânica. E para ter os abalos sísmicos, também precisa do movimento da placa tectônica, beleza? Que é esse tremor de terra. Okay? Então, tectonismo, movimento das placas tectônicas, o vulcanismo, o magma que chega à superfície, e os abalos sísmicos são os tremores de terra. Então, vocês vão ter, né, no continente, né, chama de terremoto, mas falando no mar, nos oceanos de maremoto. Beleza? Então, lembre que esses agentes endógenos, ok, eles são os formadores do relevo, né? Podemos chamar ele de formadores do relevo. Então, endógenos, no interior da Terra. Então, tectonismo, vulcanismo e Travou aqui, professor. Travou aqui para mim também. gente, acho que meu computador quer feriado, viu, velho? Cara, voltei. Estão me escutando, gente? Estão me escutando? Estão me escutando? Professor. Desculpa, gente. Perdão. Eu vou tomar um banho de sal, velho. É sério, velho. Mas é sinal bom, diz que é sinal bom, viu? Ok? Pronto. Agentes do que? Endógenos. Ok? Agentes endógenos. Ok? Agentes endógenos. Ok? Agentes endógenos são os formadores de relevo. Bora lá, Paulão. Bora lá. Tomar uma, gente. Hoje eu nem bebi, eu falei, eu vou
Hoje eu não tomei uma, acredite. Hoje eu não tomei uma. Eu falei, tô com aquela energia, quando acabar aqui, tomar para comemorar essa aula de hoje, viu? Em nome de Jesus. Bora lá. Então é o seguinte. Então, bora lá. Então eu sou responsável por quê? Pela renovação dos oceanos, a questão do movimento de imagina se tomasse, eu sou assim mesmo, a questão do movimento de orogênese e o movimento de epirogênese, ok? Lembre-se, o movimento de orogênese, gente, é o movimento horizontal das placas, ok? Orogênese, movimento horizontal. É importante ressaltar isso com o de orogênese. Orogênese vem da questão de oro, grego, montanha, formação de montanhas. Orogênese, ok? Orogênese. Então, o movimento horizontal da placa é responsável principalmente por formação de montanhas, né? Lembre aqui no movimento convergente, né? Que é o movimento na horizontal da placa, horizontal, que forma o quê? As montanhas, os dobramentos modernos, que chamam de dobramentos modernos. O movimento de epirogênese, gente, é a questão do movimento vertical da placa, ok? Vertical, que aqui vai ocasionar a questão de falhas, ok? Vertical, um exemplo. A gente tem um exemplo aqui na nossa cidade, né, que é Salvador, que você tem a cidade alta e a cidade baixa, ok? A cidade alta e a cidade baixa. Desculpa, gente. A cidade alta e a cidade baixa, temos a questão do movimento vertical da placa aqui de epirogênese. Então, bora lá. Orogênese, movimento horizontal. Epirogênese, movimento que vertical da placa tectônica. Então, lembre do O de horizontal, ok? E o né, da vertical. Então, vertical, epirogênese, orogênese horizontal. E pelo vulcanismo e pelos abalos sísmicos, que vai ser os terremotos e os maremotos aqui. Gente, tá tranquilo, gente? Dê um tranquilo aí, um ok no chat para mim, por favor, de vocês. Tá ok, minhas? Tá tranquilo? Até aqui tudo lindo? Tá ok? Tá teiga na manteiga? Tá asas livres, né? Tudo azul, lindo como a flor do mar, doce como o mel da flor. Bora lá. Então, já que tá tudo tranquilo, bora lá. Desafio do Minhas. Que Minhas, gente? Que Minhas? Desafio do Minhas. Que Minhas? Minhas, ó, réu Minhas. Então, Helmas, Helmas, vem réu Minhas e vem Minhas. Minhas é mais do que bonitinho. Então, ó, desafio do Minhas, ok? Vamos lá, desafio do Minhas. Primeira questão aí da FGV, Faculdade Getúlio Vargas, ok? Faculdade Getúlio Vargas. Então, é o seguinte, observe o seguinte, aqui nesse mapa, gente, toda vez que tem um mapa na sua prova, a resposta vai estar dentro do mapa, ok? Então, é o seguinte, observe que aqui, ó, não sei aqui nada realmente, não vou localizar o Brasil, ó, o Brasil está aqui, África está aqui, tá vendo? Observe o seguinte, que aqui o Brasil está no centro de uma placa, e aqui tem a Cordilheira dos Andes, ó, a Cordilheira dos Andes. Essa separação do Brasil, né, da América do Sul com a África, essa aqui que é a dorsal mesoatlântica, isso, a dorsal mesoatlântica, bonitinho aqui, ó, a dorsal mesoatlântica aqui. Então, esse mapa fala o seguinte, os terremotos, os vulcões e a formação de montanhas são atividades geológicas de enorme importância que ocorrem na Terra. Observe no mapa a localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões. Então, ó, os principais vulcões estão aqui, tá vendo em vermelho, esse pontinho vermelho aqui são tudo vulcões, gente. Vulcões. E essa parte aqui, ó, tá vendo aqui? São os principais lugares de ondas sísmicas, ou seja, onde propaga energia, onde tem a questão do surgimento do abalo sísmico, né? No continente terremoto, no mal que maremoto. Então, bora lá. Então, observou o mapa, vamos para as preposições. Então, aqui, ó, bora lá. Com base nesse mapa e seus conhecimentos, é correto afirmar o quê? Bora lá.
Todo mundo D? D? Pronto, vamos lá se é letra D mesmo. Letra D, letra D, perfeito. Vamos analisar porque as outras são erradas. D de Deus. Isso aí, bora. Muito bem, Jack. Bora lá. Somente o movimento de separação das placas tectônicas causa terremotos. Falso, gente, ok? Falso. Tanto o limite divergente e divergente transformante, elas irão sim provocar o quê? Terremotos, né? Irão provocar terremotos, não somente o movimento divergente de separação. Somente o movimento de separação de placas tectônicas causa vulcanismo. É errado. Movimento convergente causa vulcanismo, movimento transformante também traz o quê? Vulcanismo. Porque vulcanismo é quando o magma seja o quê? Na superfície. Em sua maioria, as zonas sísmicas e os vulcões localizam-se no centro das placas tectônicas. Falso. Lembre que no Brasil, né, a gente sente com pouca intensidade os terremotos, né, a questão sísmica, pois estamos no centro de uma placa tectônica. E as maiores intensidades vão ser onde? No contato das placas, nos limites das placas. Tranquilo? Aí vem, né, D, né, que vocês falaram aí perfeitamente D, que é a questão, em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica, os vulcões localizam nas bordas das placas tectônicas. O que são bordas que ele quer dizer, gente? Bordas o que? Nos limites, ó. Lembra aqui o bordado, né, o detalhe no limite. Então, nas bordas, nos limites das placas, nos contatos das placas, essas atividades, em sua maioria. Então, a E fala que as zonas de intensa atividade sísmica se distribuem de forma aleatória, sem relação com o movimento das placas. Então, que falsíssima essa E. Então, a letra D de Deus, alternativa, que correta. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Podemos ir para outra? Tranquilo, gente? Podemos? Pode seguir. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá para a questão 2, CFO de 2011, da Consultec, né? CFO da Consultec, que fala, coloquei a proposição 1, 2 e 3, tem a 4 e a 5 ainda, viu, gente? Leiam aí, por favor, a 1, a 2 e a 3, depois eu vou para a 4 e para a 5, depois eu volto, né? Os conhecimentos sobre os aspectos físicos e geográficos do Brasil e da Bahia permitem afirmar, né? Ok? Permitem afirmar. Vou ver a outra, viu, Rafael? Bora ver 04. Tem a 04 também, negão. Tem a 04, cuidado, viu? Tem a 04 e a 05. Bora ver a 04 e a 05, calma. Você não é precoce assim não, né, Rafa? Você é precoce assim não, né? Bora lá, 1, a 2, a 3, bora lá, a 04 e a 05. Pronto, 04, 05. Voltando. E aí, qual a alternativa? Todo mundo 03? Tem certeza, gente? Bora lá. 03. E falou não, deixa eu ver aqui. Falou não, deixa eu ver aqui. Pronto. Próxima, 03, pronto.
E aí, gente? Já mandei mesmo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Desculpa, gente, mais uma vez, viu? Você quer dar risada, Jess? Não é sério. Eu tô aqui para matar o meu técnico já da internet. Já tô falando aqui, eu já vou cancelar, vou ter que arranjar outra internet. Velho. Bora lá, bora lá. Então é o seguinte, por que 03? Bora lá, por que 03? Vamos ver porque as outras estão erradas. É porque a gente já revisa aqui, ó, vários assuntos. A 01, gente, fala que não é desânimo, não. Eu tô desanimado, não, pô. Estou desanimado, não. Desanimado, não. As planícies litorâneas, formadas por sedimentos marinhos, se destacam no relevo brasileiro e baiano. Gente, isso é falso, viu? O que destaca no relevo brasileiro são os planaltos e as depressões, ok? Os planaltos e as depressões que são destaque, né? São a maioria do relevo brasileiro. Então, planaltos e depressões, ok? O que predomina no Brasil são planaltos e depressões. Então, são 11 unidades de planaltos, 11 unidades de depressões e somente 6 unidades de planície. Então, o que se destaca no relevo, tanto baiano como brasileiro, são as depressões. A 2 fala o seguinte, os rios que formam as bacias hidrográficas baianas possuem drenagem arreica, regime mistos e são predominantemente rio de planície. Ó, revisão aqui, ó, top para vocês aqui de hidrografia. Primeiro, todos os rios brasileiros são de drenagem exorreica. Drenagem arreica é lugares de desertos quentes, ok? Então, no Brasil não tem drenagem arreica, não. Arreica é lugar de deserto, onde você tem um rio passando e evapora rapidamente esse rio. Então, drenagem o quê? Arreica. Então, os rios brasileiros, a drenagem é exorreica, drenam para fora, ok? Regime misto. O único rio brasileiro que é regime misto é o rio Amazonas. Travou aí, professor. Tá suave. Hoje tem bunda no mar. Hoje tem bunda no mar. Hoje
Pessoal, estão me escutando, gente? Estão me escutando? Sim, professor. Bora lá. Então, ó, rios de planície. Predomina no Brasil rios de planaltos, ok? Então, predomina no Brasil rios de planaltos, não de planícies, rios de planaltos. No Brasil, predomina rio de planaltos, ok? Rios de planaltos, rio de planaltos, rio de planaltos. A3, né? A3 é a alternativa correta, né? A existência de falhas geológicas de Maragogipe, né? E Salvador está relacionado ao fenômeno da deriva continental que provocou a separação da África e da América do Sul. Então, a 013 é a alternativa o quê? Correta. A 013 é a alternativa o quê? Correta. Beleza? A alternativa correta é a 013. Vamos ver porque a 4 está errada. Olha o que a 4 fala. A localização geográfica da Bahia. A oeste do Nordeste, gente, a Bahia está ao sul da região que Nordeste. Está ao sul, ok? Na região Nordeste. É responsável pelo predomínio do clima tropical úmido? Não, ok? A Bahia divide entre o predomínio na Bahia é semiárido e tropical típico. Ok? Então, aqui, ó, falso, 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 falso. Tropical úmido é só a zona da mata que é úmida. Falso. A quinta. As bacias sedimentares, a gente fala sobre isso, estrutura geológica ainda, no Brasil, na Bahia, são abundantes em minerais metálicos não metálicos no subsolo. Gente, na verdade, regiões de bacias sedimentares, vamos ter recursos energéticos como petróleo, gás natural e carvão nas bacias sedimentares. Minerais metálicos e não metálicos iremos ter nos escudos cristalinos, ok? Isso vai ser um assunto para a próxima aula, que são a estrutura geológica do mundo e do Brasil. Então, quando fala bacias sedimentares, sedimentos são restos, então associa a petróleo, a carvão e a gás natural. Quando falar de escudos cristalinos, associa minerais metálicos e não metálicos, que a gente fala na próxima aula isso aí. Então, a 03 é a alternativa o quê? Correta. Perfeito aí. Mais uma. Essa aqui, gente, é da VUNESP, né, de São Paulo, lá para oficial também. Então, aí, lê o texto a seguir. Lê o trecho a seguir. A orogênese e epirogênese não podem ser entendidas como movimentos desarticulados. As duas são produtos da deriva continental e do choque entre placas tectônicas. A epirogênese corresponde a movimentos lentos e generalizados da crosta continental, que sofre soerguimento ou abaixamentos amplos, epirogênese positiva ou negativa. A orogênese corresponde aos movimentos da superfície terrestre através do enrugamento ou dobramento de camadas de rochas sedimentares depositadas nas bacias geossiclinais que margeiam as dobras dos continentes em áreas de contorno de placas. Aí vem. Os processos referidos no trecho podem ser classificados como... E aí... Rafa A, Jane B, bora lá, quero ver, viu? Ingrid D, vou mudar. Já marcou no gabarito, Rafa, já foi, viu? Você é A. Você... Eu vou aceitar, pronto, vou aceitar. D, B, cadê mais quem? Bora lá, cadê minha galerinha, cadê meu oficial? E a revisão antes de passar ali. Ah, pronto, tá certo. Jack B. Ok? Jack B. Cadê mais aí? Só tem 3, cadê? Eu quero mais, viu, gente? Somos em 20 e poucos na sala, cadê vocês? Bora lá. Hora de errar e acertar é aqui. Não podemos errar lá. Bismarck. Bora lá, D, B. Estou achando de ver. Está entre B e D agora, viu? B e D.
E aí, cadê? Se assanhe. Cadê? Bora, gente. Os vizinhos daqui só no pagodão. Vai na tremidinha. Cadê, gente? Cadê a galera? Se assanhe. A alternativa correta é a letra D, ok? Letra D. Lembre que erogênese e pirogênese, né? Tectonismo, movimentos endógenos, ok? Endógenos, tudo bem. Se realmente passivos e ativos, isso aqui é um detalhe, um exemplo. O que é algo ativo? Que é atuante. Passivo não, que só o que recebe lá ele. Passivo que só recebe, ativo não é atuante. Então, o tectonismo das placas, gente, os agentes endógenos são os agentes que são o quê? Ativos. Lembre que a estrutura da Terra é uma estrutura o quê? Dinâmica, ok? Dinâmica. Lembre que o tectonismo acontece, ok? Então, parou de ter terremotos? Não. Os terremotos continuam tendo, ok? Os abalos sísmicos, o terremoto, o vulcanismo continua tendo. Então, são classificados como endógenos, ok? Endógeno, no caso, um detalhe que o autor trouxe, um detalhe que de ativos. Então, aqui, exógenos ativos. A gente vai ver daqui a pouco que são exógenos. Exógenos são os formadores de relevo. Os exógenos são os formadores de relevo, os modificadores de relevo. Fala, pai. Fale. Pois não? Me diga uma coisa, no Brasil, o Brasil já teve vulcão, né? Hoje não tem mais vulcão ativo. Isso no Brasil já teve vulcões, sim, mas hoje não são ativos. Ok? Mas aqui na questão, ele não está falando aqui da questão de vulcão, né? Ele está falando da questão do movimento da placa. Eu sei. Beleza? Não é relacionado à questão, não. Foi tranquilo, uma boa pergunta. E, na verdade, essa atividade vulcânica, meu lindo, contribuiu bastante para o nosso solo lá no Sudeste, né? O solo de terra roxa, que é um solo muito fértil. A gente vai trabalhar sobre isso depois de falar Brasil. É muita questão da atividade do café, que é diferente do solo aqui de Massapé, ou Massapé, aqui do nosso Nordeste, ok? Lembre que terra roxa, que na verdade nem é roxa, né? O solo é um solo vermelho, mas os italianos, né, ele não sabia pronunciar o vermelho corretamente, né? Aí vinha bolada e ficou roxa, né? Roxa, mas na verdade o solo é vermelho e não roxo. Beleza? Então, aí, letra D. Então, ajustes exostáticos, gente, lembra que foi o que eu falei a você, quando uma placa está chocando com a outra, em uma posição, na outra, a placa está o quê? Separando. Então, a gente chama isso aqui de isostasia, né? Que o isostático é uma questão de equilíbrio. Então, quando você tem um relevo subindo, formando relevo, tem outro, quando você tem já um destruindo, tem outro já renovando. Então, a gente chama de isostasia, que, na verdade, é um equilíbrio, né? Isostáticos aí, chama de equilíbrio. Isostasia, equilíbrio. Beleza? Tranquilo? 3 questõezinhas aí boas para a gente. Letra D. Então, rapidinho, só para a gente falar um pouquinho aqui, para eu deixar de água na boca para vocês, gente, os agentes externos. Tá tranquilo, gente? Foi tranquilo essa parte de teoria da veia continental, os agentes endógenos? Tranquilo? Vou seguir, ok? Estou seguindo, tá tranquilo, né? Pronto. Só para dar uma pincelada aqui para vocês, dos agentes externos, ou que eu chamo de exógenos, né? Esses agentes externos, os exógenos, eles são os modificadores do relevo. Então, lembre que o relevo ele encontra-se em constante evolução. As suas formas foram criadas pelos agentes internos e sofre a ação dos agentes externos, né? Os agentes externos, gente, são os que estão aqui do lado de fora, ok? A questão do clima, da chuva, ok? Das águas correntes, ação marítima. Então, esses agentes externos, eles irão modelar o relevo. Então, os internos, realmente, eles formam e os externos modelam, isso, os exógenos. Então, para você estar ligado, os principais destaques, né, os rios, as geleiras, os ventos, o mar, é a questão do intemperismo, um conceito importante. Antes de mais nada, tem duas coisas que eu quero falar para você, é o seguinte, toda vez que Helminhas falar de erosão aqui na aula, eu estou falando de saída de sedimentos, ok? Toda vez que eu falar de erosão, eu estou falando de saída de sedimentos.
toda vez que eu falar de sedimentação, também se faz sedimentação, eu estou falando de chegada, ok? Chegada de sedimentos, ok? Então, toda vez que eu falar de erosão, eu estou falando que está saindo os sedimentos. Toda vez que eu falar de sedimentação, eu estou falando chegada de sedimentos. Então, antes de acontecer o processo de erosão, ou seja, onde está saindo os sedimentos, acontece o processo de intemperismo. O que é intemperismo, realmente? Intemperismo corresponde a um conjunto de ações químicas, físicas, biológicas que atuam no desgaste das rochas, ok? Então, o que seria o intemperismo físico, que eu também chamo de intemperismo mecânico? Observe que na casa de vocês, gente, olha o piso de vocês aí, ok? O piso de vocês, de forma técnica, profissional, ele é colocado afastado um do outro e coloca o rejunte. Por que isso acontece, realmente? Isso acontece se eu colocasse eles próximos um dos outros, com o passar do tempo, o piso ia dilatar, ele dilata com o passar do tempo, ia se chocar um no outro e ia quebrar. Ou seja, quando está quente, o material dilata. Quando está frio, o material sólido contrai. Então, quando está quente, dilata. Quando está frio, contrai. Está quente, dilata. Está frio, contrai. Ou seja, nesse processo de dilatação e contração, a rocha quebra, ok? A rocha quebra. O intemperismo físico. Intemperismo físico, ó. Eu também chamo de mecânico. Então, temperatura, ó, tá quente, dilata, tá frio, contrai. Dilata, contrai, dilata, contrai. O intemperismo químico tá ligado à água. Lembra que vovó dizia, água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Então, a água batendo na rocha, decompõe, deixa a rocha friável, ó, decomposta, vai desgastando a rocha. Intemperismo químico, tá ligado com a água. O intemperismo biológico tem a ver com os seres vivos, né? Nós somos intemperismo biológico, as bactérias, ok? Intemperismo biológico, a vegetação. Um exemplo, você tem uma árvore, a raiz da árvore vai crescendo, esbarra numa rocha, penetra lá na rocha e quebra a rocha. Temos o intemperismo o intemperismo biológico aí. Então, é o seguinte, meus amores. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho dos tipos de rochas que temos, vamos falar das estruturas geológicas que temos, vamos falar de forma de relevo, e iremos falar do relevo brasileiro. E iremos acabar essa parte de geomorfologia da nossa temática da aula de geografia. Gente, quero pedir perdão a vocês, desculpa a vocês, por ter tido umas quedinhas durante a aula, ok? Perdão. Eu vou até falar com o meu técnico da internet para ver se a gente melhora essa situação. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, ok? Estou realmente adorando estar aqui no Rumo à Aprovação. A energia de vocês é surreal, ok? É surreal. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo? Tranquilidade, professor, tranquilidade. Parabéns pela aula aí. Ô, gente, eu que agradeço aí, viu? Eu que agradeço. Em pleno feriadão, vocês aqui. Ótima aula, professor. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Eu vou disponibilizar assim. Agora, Gui. Agora, vou disponibilizar assim. Agora. Valeu, Jack. Top são vocês. Top são vocês aqui, viu? Eu fico feliz de estar aqui. Acredite nisso, viu? Acredite nisso aqui. Eu sei que vocês têm qualidade aqui. A qualidade de vocês é surreal aqui. Todo mundo aqui, em breve, ó, tenente, oficial aí, capitão. E tamo junto aí, viu? Tamo junto sempre. Obrigadão aí, mais uma vez. Daqui a pouco, vou mandar, quando terminar aqui, já mando já para... Vou ficar em água, vou ficar em casa. Vou comer água não, vou ficar em casa aqui, ó, sossegado. Vou tomar uma devassinha, 3 devassinhas, tomar 3 devassinhas, ok? Gente, brigadão aí para você, obrigado. Até a próxima, viu? Não irei mandar ficar com os anjos, senão vou ter que ficar aqui com vocês até a noite toda, né? Então fique com Deus e até a próxima.
E qualquer coisa, lembre lá, gente, meu contato lá. Qualquer questão que vocês queiram tirar dúvida de geografia ou atualidades, pode mandar lá no meu PV lá, que eu mando no meu WhatsApp lá. Real mais essa dúvida, manda no meu Instagram lá, que eu vejo lá a dúvida de vocês. Tranquilo? Pode mandar aí que estou aqui para ajudar. Beleza? Então, boa noite. Até a próxima aula. Valeu, gente. Beijos.